presidente, senhoras e senhores vereadores, volto a essa tribuna agradecendo ao vereador Donato pela cessão do tempo e falo em nome da bancada dos partidos trabalhadores composta de 11 membros. Nós teremos hoje a decisão tão esperada. Eu quero iniciar esse pronunciamento cumprimentando todos aqui presentes que, durante várias semanas, se dirigiram à Câmara Municipal de São Paulo, pagando a condução do próprio bolso, fazendo faixas, cartazes, alimentando esperança de que nós pudéssemos ter finalmente esclarecidas as denúncias relacionadas ao Hospital Sorocabana. Infelizmente, o que nós percebemos aqui não são boas notícias. O vereador Aurélio Miguel fez uma ironia, dizendo que há um acordo para a instalação da CPI do Hospital Sorocabana. Não é verdade, ele sabe disso, mas, de qualquer forma, com isso ele tentou provocar uma manifestação das senhoras e senhores vereadores. Todos se recordam que, em diferentes momentos, vereadores vieram à tribuna, falando em nome das respectivas bancadas, falando que seriam favoráveis à instalação da CPI do Sorocabana. Eu tenho pago um alto preço por não ter duas caras e duas palavras. Sempre que assumi posições públicas, as mantive, mesmo nas situações mais adversas. Hoje será o momento de comparar o vídeo, a gravação, os anais da Câmara Municipal de São Paulo, o que é transcrito no Diário Oficial da cidade, em termos de compromissos assumidos de investigação, e o que na prática será a atitude de cada uma das senhoras e senhores vereadores. Algo de muito podre acontece que faz com que uma parte da Câmara Municipal de São Paulo não queira investigar o que aconteceu no Hospital Sorocabana. São denúncias de várias naturezas, e não se diga que o nosso pedido de CPI não estava devidamente fundamentado. São fatos concretos trazidos à apreciação das senhoras e senhores vereadores, e esses documentos que estão aqui sobre esta tribuna são apenas uma parte dos documentos que deveriam ser analisados quando da instalação de uma CPI. Eu não os trouxe todos, porque teria que trazê-los num carrinho de mão. Tantos e tão importantes documentos que causa espécie que a Câmara Municipal de São Paulo volte às suas costas à cidade de São Paulo e aos municípios vizinhos e não queira, ao menos, investigar o que é que aconteceu naquele hospital. Vejam que na cidade de Jandira, o prefeito do PSDB foi morto e o secretário de Habitação da época está preso ainda hoje, acusado de ser mandante do crime. E o irmão desse secretário, que hoje está preso, foi morto também e tinha sido arrolado por mim como testemunha para ser ouvida na CPI do Hospital Sorocabana. Este cidadão, Jairo Lemes, ele era o segurança do senhor Carlos Amorim, que, em nome da Associação Beneficente Hospitais Sorocabana, manipulou o uso de verbas públicas em benefício próprio de uma quadrilha e de interesses escusos. Apesar disso, a Câmara de São Paulo não se sensibiliza com o que aconteceu com o prefeito de Jandira, com a existência de um mandante do crime, com a morte do seu irmão, com o fato dele ser segurança do Carlos Amorim, sequer tem o interesse e a preocupação de saber quem é o senhor Carlos Amorim. O senhor Carlos Amorim, que foi investigado numa CPI implantada na Câmara Municipal de São Caetano e que mostrou os vínculos dele com uma instituição chamada Imperium Bank e que conseguiu quebrar um hospital que tinha 56 anos de existência na cidade de São Caetano. Eu trouxe aqui o resultado parcial do relatório feito pela CPI implantada na cidade de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul teve a vergonha na cara de investigar por que aquele hospital fechou, porque havia cheques sem fundos do senhor Carlos Amorim e também do cidadão que hoje está preso como acusado de ser o mandante do crime do prefeito do PSDB na cidade de Jandira. Eu mesmo, quando comecei a fazer essas denúncias, precisei vir a esta tribuna dizendo das ameaças que estava sofrendo, inclusive de veículos
que circulavam na frente da minha casa com placas frias, tentando intimidar a este vereador e a minha família. Razão pela qual o presidente da Câmara foi instado e corretamente destacou um efetivo da Polícia Militar desta casa para dar um mínimo de segurança a este vereador e a sua família. Mas a Câmara Municipal de São Paulo não acha importante investigar esse tipo de coisa. Também na cidade de Botucatu, o prefeito do PSDB, prefeito Cury, comprou a outra unidade do Hospital Sorocabana, porque vocês sabem que há a unidade da Lapa, mas também há a unidade de Botucatu. E comprou a unidade de Botucatu, fazendo com que esta Associação Beneficente Hospitais Sorocabana contraísse um novo empréstimo bancário, que, na verdade, não era para qualificar a situação do hospital em Botucatu para que a prefeitura assumisse, caindo no conto do vigário, que caiu, mas para ajudar a pagar as prestações do empréstimo feito na cidade de São Paulo. Eu já disse aqui várias vezes na tribuna que em abril de 2010, esta associação inidônea, com um titular que tem duplicidade de CPF e que aplicou o mesmo golpe, não apenas na cidade de São Caetano do Sul, mas em vários municípios e estados, e isso está fartamente documentado pela Polícia Federal, esse cidadão foi a Botucatu e vendeu o hospital para o prefeito do PSDB e contraiu um novo empréstimo junto ao BIC Banco para poder pagar as prestações daquele empréstimo de 15 milhões de reais feitos em abril de 2010, em plena campanha presidencial, e nós temos informação de que esse dinheiro nunca entrou no Hospital Sorocabana. Por que a bancada do PSDB não quer investigar o que aconteceu no Hospital Sorocabana? São milhões de recursos do orçamento do governo do Estado e também do município de São Paulo, além de recursos da União. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS fez várias auditorias e constatou esse problema. A Controladoria Geral da União também investigou esse problema. O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo têm auditorias que mostram que desde 2008 já era sabido que o hospital estava se inviabilizando. Em que pese isso, ela deu anuência para que esta quadrilha, à frente da Associação Beneficente Hospitais Sorocabana, e mancomunada, articulada com um sindicato pelego que traiu a categoria dos antigos trabalhadores da FEPASA, lançou mão desse hospital para se locupletar, para desviar recursos públicos e privados em benefício de pessoas e particulares, e não para assistência à saúde da população. Mas a bancada do PSDB não acha importante investigar isso. Tentaram fazer a desapropriação aqui do Hospital Sorocabana, e isso só não aconteceu porque nós denunciamos que isso levaria a aplicar mais recursos nesta entidade inidônea, razão pela qual nós aprovamos aqui um decreto legislativo sustando o decreto do prefeito Gilberto Kassab, que ia declarar de utilidade pública e ia permitir que mais recursos públicos fossem colocados nessa instituição sabidamente irresponsável no trato da coisa pública e no uso das verbas públicas. Mas, infelizmente, a bancada do PSDB não considera importante investigar isso. Mas não é apenas a bancada do PSDB que pensa dessa maneira. Nós observamos também que a base de sustentação, com raras e honrosas exceções, do prefeito Gilberto Kassab e aqueles que mantêm relação com o governador Geraldo Alckmin, não tem o menor interesse de que se faça essa investigação, porque eles sabem, tanto quanto eu, a partir de denúncias que são conhecidas, de que uma parte desses recursos nunca ingressou no tesouro do Hospital Sorocabana. Um hospital que foi construído com recursos provenientes dos próprios trabalhadores, que ajudaram a colocar os tijolos, que ajudaram a comprar os maquinários, que ajudaram a comprar as ambulâncias, que alimentaram a expectativa de que, na sua velhice, esses trabalhadores da antiga FEPASA e seus familiares teriam a garantia de uma assistência digna naquele hospital. Hoje, não apenas são obrigados a conviver com um hospital que está 1 ano e meio fechado, mas, inclusive, pasmem, há um movimento tentando mudar o nome do Hospital Sorocabana, como se com isso fosse possível
colocar uma pedra sobre o passado, fosse possível apagar esse conjunto de denúncias de malversação de verbas públicas. Entretanto, o PSD, partido do prefeito Kassab, o PSDB, partido do governador Geraldo Alckmin e do nosso novo candidato a prefeito de São Paulo, que precisa responder sobre qual foi a sua participação no que aconteceu em 2010 na cidade de São Paulo e no período que antecedeu a campanha eleitoral, não querem que esse tipo de investigação ocorra. Nós temos um foco definido. É preciso investigar por que as auditorias feitas pelo DENASUS, pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Estadual, pelos órgãos de fiscalização do próprio governo do Estado e pelos órgãos de fiscalização da própria Prefeitura de São Paulo, não são objeto de uma análise dentro da Câmara de São Paulo. A Câmara de São Paulo, ao invés de investigar o que aconteceu no Hospital Sorocabana com desassistência da população, quer implantar uma CPI das Belas Artes, do Cine Belas Artes. Quer implantar uma CPI do incêndio nas favelas. Ou quer implantar qualquer outro tipo de CPI, que eu espero que a bancada do Partido dos Trabalhadores não se preste ao papel de dar um voto sequer para a implantação dessas CPIs e, muito menos, compor o conjunto de vereadores de cada uma dessas CPIs ou de vir a presidir uma CPI. O que a cidade de São Paulo precisa é de investigação séria, correta, profunda, articulando aquilo que já está sendo feito pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do município, com as prerrogativas do vereador e da Câmara Municipal, no sentido de investigar o que foi feito com as verbas públicas. Eu concedo a Vossa Excelência a parte, vereadora Juliana. Obrigado, vereador Néder. Eu tenho acompanhado, junto com a nossa bancada e a sua atuação referente à CPI do Sorocabano, e eu fico aqui me perguntando, né? O vereador Floriano Pêssaro, né, dos tucanos, fica aqui tanto falando da questão de corrupção, que tem que apurar, que tem que verificar, mas eu não tô conseguindo entender por que os tucanos não conseguem viabilizar para poder ser feita essa CPI do Sorocabano. Porque está nítido e claro que saíram dinheiro do recurso público para pessoas terceiras, que era para ser investida na saúde, e desapareceu. Tá claro que isso daí tem que ter uma investigação e a gente vai chegar, com certeza, aonde foi parar o dinheiro. Então, eu sou uma apoiadora dessa CPI, junto com a minha bancada, e a gente aqui tem, enquanto bancada, para poder não aceitar as outras CPIs e incentivar para que tenha a CPI do Sorocabano. Obrigada. Vossa Excelência tem razão. E veja que várias ilegalidades estão sendo cometidas e a Câmara se cala. Estão utilizando a lei das autarquias para implantar uma AMA 24 horas que sequer faz parte do rol de unidades sob responsabilidade da autarquia. Estão usando vários contratos já firmados para o gabinete da autarquia municipal e para hospitais da Zona Leste, como é o caso do Hospital Valdomiro de Paula, do Hospital Tide Setúbal, para colocar recursos numa empresa chamada Guima Cosseco, para que ela faça a toque de caixa a reforma do Hospital Sorocabana para permitir algum tipo de resposta para a opinião pública, porque eles sabem que não vão conseguir reabrir o Hospital Sorocabana. E estão fazendo isso ao arrepio da lei e ao arrepio também da Câmara Municipal de São Paulo, que, eu insisto, se cala diante de tantas ilegalidades. Nós queremos a retomada do funcionamento do Hospital Sorocabana. Nós não admitimos a possibilidade de mudança do nome do Hospital Sorocabana. Esse hospital foi cedido a título precário pelo governo do Estado à Prefeitura de São Paulo. Eu estou abismado de ver vereadores e órgãos da imprensa, no caso da Lapa, Jornal da Gente, querendo nominar uma unidade que sequer foi doada à Prefeitura. É um próprio do Estado, cedido precariamente, não tem uma lei aprovada na Assembleia, está sendo feito um plebiscito na cidade, qual é o melhor nome para apagar a memória dos trabalhadores da antiga FEPASA e do Hospital Sorocabana. Nós defendemos, portanto, sabemos que hoje eles vão sepultar a proposta do Hospital Sorocabana. Sabemos que hoje eles vão tentar colocar uma pedra sobre toda e qualquer investigação. Sabemos que querem que eu pegue esses documentos e jogue na lata do lixo.
mas nós não nos calaremos. Com CPI ou sem CPI, nós faremos um amplo movimento na cidade de São Paulo para denunciar responsabilidades e para dizer que o Hospital Sorocabana é nosso e que é um hospital que tem gestão pública e tem que ser do Sistema Único de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Ao encerrar a sua fala, chamo a próxima vereadora, a vereadora Edir Salles.